Matheus, eu sou médico neurologista aqui de Curitiba, Paraná. Eu tenho feito um trabalho nas redes sociais sobre esclerose múltipla e alguns vídeos, algumas lives acabam caindo aqui no YouTube. Então se você está vendo esse vídeo no Instagram, no YouTube, onde for, para ajudar o conteúdo a atingir mais pessoas que possam estar interessadas em se beneficiar nesse assunto de esclerose, eu peço para vocês curtirem aqui no Insta, ou se for para o YouTube, clica no curtir ali que tem no YouTube. Compartilhem o vídeo no botão compartilhar que tem no Insta, que tem no YouTube, para o WhatsApp, para o Instagram, para o Facebook, de quem vocês conhecem. Comenta no Insta, no YouTube, porque assim o YouTube e o Instagram percebem que é um conteúdo mais relevante e ele entrega para mais pessoas, faz chegar até mais pessoas. Então hoje a gente vai falar sobre nossa live, a gente faz live todo domingo, então para quem não sabe, todo domingo nesse horário eu faço uma live para conversar com vocês. Geralmente eu intercalo uma semana sozinho, uma semana com convidado. Hoje é a semana sozinho. Então eu perguntei hoje de manhã para vocês alguns temas, do que vocês gostariam que fosse o tema da live. Eu vou tentar falar sobre todos eles, todos que apareceram ali nas sugestões. Pelo menos fazer uma passadinha sobre cada um deles. Vou tentar falar sobre todos, tem umas 10 temas, pequenos temas que vocês colocaram. Vou tentar falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro é sobre aquele vídeo que eu te mandei na DM. Esse foi um vídeo que um seguidor mandou na DM. Eu ainda não vou falar muito sobre ele, porque eu quero fazer um vídeo inteiro no YouTube sobre ele assim que eu atingir 1000 inscritos. Então, tô deixando como promessa pública aqui que quando eu tiver 1000 no YouTube eu vou começar a gravar vídeos só pro YouTube, vídeos próprios, únicos, exclusivos, só pro YouTube. Então ainda faltam uns 90 seguidores lá, deve estar com uns 908, 909 no YouTube. Então assim que atingir 1000 eu vou começar a gravar vídeos só pro YouTube. E um dos primeiros vídeos vai ser esse que o seguidor mandou, um vídeo de uma pessoa dos Estados Unidos que faz vídeos sobre esclerose. Eu vou fazer alguns vídeos bem parecidos com ele. Outro tema é sobre ansiedade até atingir o diagnóstico. Então isso é realmente muito comum, assim. A gente já fez algumas lives com alguns pacientes aqui sobre como é que foi o diagnóstico. Felizmente ou infelizmente para alguns o diagnóstico vem como se fosse um tiro, assim. A pessoa não estava nem esperando. Quando chega, teve já. Então não foi um processo demorado. E faz consulta, investiga sintoma, faz ressonância. Às vezes o diagnóstico vem super rápido, assim, a pessoa pega a pessoa despreparada, desprevenida, nem estava nem pensando, quando viu, ganhou no colo um diagnóstico de esclerose. Mas outras vezes acontece sim esse negócio de demorar, então realmente a pessoa fica numa ansiedade, às vezes ela fica até feliz quando o diagnóstico vem, porque finalmente chegou uma explicação para os seus sintomas, porque a pessoa fica, vai numa consulta, vai no terceiro, quarto, quinto neurologista, não fecha diagnóstico, pede mais exames, pede líquor, pede aquaporina, exame de sangue, e o diagnóstico não vem. Então, realmente, quem está nessa sequência de investigação mais demorada passa por muita ansiedade para ter o diagnóstico. Ansiedade de, tá bom, que seja esclerose múltipla, venha logo, então quero enfrentar, mas quero me tratar, não quero mais ficar só investigando e seja o que for, não estou tratando. Ou ansiedade de talvez não ser esclerose, ser outra coisa. Então, às vezes a pessoa está investigando esclerose e ainda tem o medo de talvez ser a ela outro diagnóstico ou ser uma outra doença que não seja esclerose. Então, vocês que passam por esse processo mais lento de diagnóstico sofrem muito com ansiedade. Eu sempre digo que falar é fácil, assim, ó, não seja ansioso, não tenha ansiedade. O que eu tento falar para os pacientes é que ser ansioso, ser preocupado não vai fazer o diagnóstico vir mais rápido ou mais lento. Então, tem que entregar na mão do seu médico, na mão dos seus médicos, confiar, fazer os exames que eles solicitam, fazer os tratamentos que eles solicitam, e realmente buscar o mais cedo possível esse diagnóstico. Não tem o que fazer para melhorar essa ansiedade do diagnóstico. Talvez fazer terapia, faz terapia com um psicólogo, fala assim, estou investigando uma doença, não sei o que é, como é que eu posso não me sentir tão preocupado, para ganhar uns insights dele, umas devolutivas. Talvez o que ele tenha para te dizer te deixe um pouquinho mais tranquilo, mas assim, a ansiedade só vai embora, vai trocar uma ansiedade por outra quando o diagnóstico acontecer. Você vai trocar a ansiedade de não saber o que tem pela ansiedade que agora você sabe que tem e vamos em frente, vamos tratar. Vai trocar uma ansiedade por outra. Mas realmente, esses pacientes que têm um processo mais demorado até o diagnóstico, seja de meses até de anos, sofrem muita ansiedade, porque seja o que for, não está tratando, seja o que for, vai ser alguma coisa, não tem mais como não ser nada, porque já começou esse processo, está com lesão, está com sintoma. Então, vocês sofrem demais com essa ansiedade pré-diagnóstico, até obter o diagnóstico. Depois, como eu falei, vocês vão trocar de... é verdade, quanto mais preocupada a pessoa fica nesse pré-diagnóstico, pior vai sendo, porque daí vai somando. Os sintomas vão piorando, vai ter sintomas novos, pseudosurtos. Então não é bom, é bom que controle essa ansiedade pré-diagnóstico. E a próxima caixinha que mandaram ali foi de psicologia para esclerose múltipla. Então não existe assim psicologia para a esclerose múltipla, existe psicologia para a pessoa que tem esclerose múltipla.
Então, vocês sabem que todo mundo é diferente, quem tem esclerose múltipla, quem não existe duas pessoas com esclerose iguais, então não existe uma receita de bolo para psicologia na esclerose múltipla. O psicólogo, quando for te tratar, te acompanhar, ele vai querer saber quem você é, onde é que você nasceu, o que você faz, quem são seu namorado, namorada, companheiro, família, filho, pet, o que você faz, o que você trabalha, para tentar elaborar um projeto de acompanhamento, de tratamento baseado em toda a pessoa que você é. O fato de você ter esclerose múltipla vai ser só mais um detalhe dentro do seu processo de psicoterapia. Às vezes você vai se encontrar na terapia problemas que eu nem sabia que tinha, problemas que eram mais relevantes que a esclerose, que você vai ter que tratar primeiro, abordar primeiro, para depois trabalhar na esclerose. Então não existe psicologia para esclerose, psicologia para a pessoa que tem esclerose múltipla, e abordar os seus medos, as suas angústias, suas preocupações com o fato de ter a doença esclerose múltipla vai ser uma parte da sua terapia. Então eu recomendo fortemente que todo mundo que tem esclerose múltipla e tenha o mínimo de ansiedade, preocupação, suspeita de depressão, princípio, todas essas coisas, que dê uma chance para um psicólogo, faça uma terapia, converse um pouquinho sobre outros medos, outros receios que você porventura tenha. Vocês vão ver que as ideias vão se encaixar e vai ser muito melhor. Tudo vai fluir melhor, o tratamento vai fluir melhor, sintomas vão fluir melhor, pseudosurtos, sua vida, sua ansiedade, tudo isso. Vão ficar desprotegidos de outras doenças com o tratamento da esclerose múltipla. Então, o tratamento da esclerose múltipla basicamente te desprotege contra algumas doenças infecciosas, assim, vai depender também do remédio que você toma. Então, se tu tomar um daqueles remédios mais fortes, que são mais imunossupressores, talvez você fique um pouco desprotegido quanto a infecções, assim, mas geralmente são infecções leves. O que a maior parte das vezes acontece são infecções respiratórias leves. Uma gripezinha de verdade, uma infecção respiratória, uma sinusite. Pode ser que pegue mais infecção urinária, pode ser que pegue pneumonia com mais frequência. Então, o tratamento da esclerose múltipla, principalmente aqueles de mais fortes, geralmente eles te desprotegem contra algumas doenças infecciosas. Então, eu sempre digo que não precisa ter assim, grandes medos do remédio. Eu tenho mais medo da doença do que dos remédios. Dos remédios a gente sabe como resolver, como controlar, como resolver a febre dos intérferons, como resolver as bolinhas na barriga do Copaxone, como resolver a queda de cabelo do terifonomida, o vermelhão do Tecfidera, assim vai. A gente sabe como resolver tudo. Eu tenho mais medo do remédio. E esses remédios mais iniciais, esses 4 iniciais que eu citei, eles geralmente não interferem muito com a sua imunidade, não te desprotegem de outras doenças, não aumentam o seu risco de infecção de outras doenças. Quem tem esclerose pode vir a ter outra doença autoimune? Pode sim, Fábio. É muito comum. Quem tem qualquer doença autoimune, desde que seja tireoide, vitiligo, diabetes, é muito comum as doenças autoimunes virem associadas. Então quem tem uma chance maior de ter outra. Não significa que sempre vai ter, mas tem uma chance maior de, porventura, ter uma segunda doença autoimune. Importância da vida saudável para ajudar no controle da esclerose múltipla. Então esse é um tema muito, muito importante, assim, que eu prego muito assim, no tratamento da esclerose múltipla. Não adianta você tomar o melhor remédio que existe no mundo se você continuar fumando, continuar acima do peso, continuar sedentário, continuar dormindo mal, continuar estressado, continuar comendo mal. Você não vai segurar a esclerose múltipla. Talvez você até segure um pouquinho, mas você vai infartar em breve, você vai ter câncer, vai ter degeneração das articulações, vai ter AVC, vai ter um monte de outras coisas que não vai nem ter valido a pena controlar a esclerose. Então a vida saudável em quem tem esclerose múltipla é muito importante, é mais importante que o remédio. Lógico, sempre tem que ter as duas coisas juntas, tem que ter a vida saudável e tem que tomar o remédio para as coisas casarem e se equilibrarem. Mas de nada adianta você tomar o melhor remédio do mundo, curar a tua esclerose, como eu falei, se tu continuar fumando acima do peso, comendo mal, sedentário, que não vai adiantar. O que adianta você estar com a esclerose bem controlada se tu está fazendo tudo isso errado? E se não fosse só esse ponto e contraponto que eu coloquei, quem tem a vida saudável melhora muito o controle da esclerose múltipla. Então, quem não fuma tem menos surto, menos progressão. Quem está no peso ideal tem menos surto, menos progressão. Quem se alimenta bem tem menos surto, menos progressão. Quem faz atividade física tem menos surto, menos saúde. Voltei? Então, se tu tiver uma vida saudável, além da sua esclerose múltipla ficar mais bem controlada, você vai ter uma vida melhor no geral. Então, não existe uma porcentagem para dar assim, mas eu coloco como 50% vida saudável e 50% uso de remédio para controlar a esclerose múltipla. Então, como eu falei, quem não fuma, quem está no peso ideal não está acima do peso, quem faz atividade física regular, quem dorme bem, quem não tem problema de estresse psicológico, essas coisas assim, quem se alimenta direitinho, tem altas chances de ter uma doença mais controlada do que quem não faz tudo isso. Então, tudo isso que eu falei é muito bom para a esclerose múltipla,
E ao mesmo tempo é muito bom para você não ter gordura nas carótidas, você não desenvolver uma diabetes, não desenvolver uma pressão alta, não desenvolver problema cardíaco, cerebral, desgaste das juntas, tudo isso. Então, assim, é um dia inteiro falando sobre os benefícios de ter uma vida saudável, mas eu resumo isso. Quem tem tudo isso que eu falei saudável, além de ter uma esclerose múltipla mais sob controle, vai ter um envelhecimento muito mais saudável, com menos doença, com menos de muitas outras coisas. Então, eu coloco como um tripé sempre, de atividade física / fisioterapia, a questão psicológica e a questão alimentar. Isso é muito importante. Consequentemente a isso, você vai ter um peso ideal, você não vai fumar, vai dormir melhor, vai ter o psicológico melhor. Então isso é extremamente importante e relevante. E como eu falei, não adianta você curar a tua esclerose múltipla, não adianta você usar o melhor remédio do mundo para a esclerose múltipla se você manter a sua vida não saudável. Talvez você fique até com a esclerose múltipla super controladinha, não tem mais mancha, não tem mais lesão, não tem mais progressão, mas o que adianta se tu vai infartar daqui a pouco, vai ter um AVC, vai perder, sei lá. Então não adianta. Não adianta não ter a vida saudável e tratar direito a esclerose. O certo tem que ser as duas coisas. Não adianta fazer uma coisa ou outra. Como chegar ao diagnóstico da esclerose múltipla? Então funciona assim. Tem um post lá para baixo, deve estar na metade do meu feed, que chama os critérios de McDonald's. Tem até o símbolo do restaurante McDonald's, que é o passo a passo para você ter o diagnóstico de esclerose. Mas eu resumo o diagnóstico de esclerose em 4 itens. Item número 1, é obrigatório que você tenha sintomas. Então não existe diagnóstico de esclerose múltipla alguém que não tenha sintoma. Você não pode fazer uma ressonância por causa de enxaqueca e aparecer as manchas e ganhar o diagnóstico. E também não deve ser qualquer sintoma. Então, para você ter o diagnóstico de esclerose múltipla, você tem que ter sintoma. E quais sintomas tem que ser? Tem que ser sintomas típicos de esclerose. Então tem que ser uma neurite, uma fraqueza da perna que durou um tempo, um formigamento, uma tontura muito forte com desequilíbrio, uma incoordenação. Então tem que ser um sintoma de um surto. Tem que ser um sintoma que dura pelo menos 24 horas, tem que ser uma coisa assim relevante. Não basta ser um formigamento porque sentou em cima da perna, não basta ser uma tonturinha de meia hora e passou, não basta ser um embaçamento da visão de 15 minutos e passou. Então tem que ser um sintoma relevante, tem que ser um sintoma compatível com um surto de esclerose múltipla. Então não basta fazer uma ressonância igual eu já fiz para testar a máquina, para ver se a máquina está boa, e se aparecer manchas dizer que é esclerose. Não adianta, tem que ter sintoma. Item número 2, você tem que ter o que a gente chama de disseminação no espaço. Disseminação no espaço nada mais é que você tem que ter manchas na ressonância em locais diferentes. Não basta ter manchas apenas na região periventricular, que é aquela região bem do centro da ressonância que tem os bretinhos no meio. Não adianta ter manchas só nessa região. Tem que ter manchas em pelo menos 2 locais neurológicos. Então pode ser na medula, seria um local, na região periventricular seria um segundo local. O cerebelo e o tronco seriam um terceiro local. E o quarto local é o córtex, que é o cérebro bem perto do osso. Então a gente tem 4 locais no cérebro, e você tem que ter mancha em pelo menos 2 desses 4. Tem que ter na medula e no córtex, na medula e no ventrículo, na medula e no cerebelo, tem que ter 2 dos 4. Não basta ter um dos 4. Não existe diagnóstico de esclerose só com lesão na medula. Não existe diagnóstico de esclerose só com lesão no cerebelo, ou só no periventricular. Então tem que ter em 2 desses 4 locais. Então, recapitulando. Critério número 1 são 4. Critério número 1 tem que ter sintoma. Sintoma típico de surto, sintoma típico de esclerose múltipla. Critério número 2, tem que ter lesão em 2 desses 4 locais. Então não existe esclerose sem manchas na ressonância. Tem que ter mancha em 2 dos 4. Critério número 3 é disseminação no tempo. Então a gente tem que provar que o que você tem é uma doença que está em constante evolução, em constante acontecimento. Porque às vezes existem cicatrizes na ressonância que podem confundir com as lesões de esclerose, que estão lá quietinhas e nunca mais vão dar sintoma de novo. Então a gente tem que provar que a sua doença está acontecendo ao longo do tempo. E como é que a gente faz isso? Ou a gente faz uma nova ressonância daqui a um mês e vemos que tem manchas novas na ressonância. Isso então a gente prova que uma mancha aconteceu no passado, uma mancha aconteceu no futuro. Critério de tempo. Ou a gente pega uma única ressonância sua e ao mesmo tempo a gente enxerga manchas com contraste e manchas sem contraste, porque a gente sabe que as manchas com contraste, que estão captando contraste, são manchas recentes dos últimos 30 dias. E as manchas que não estão pegando contraste são manchas antigas, dos últimos 30 dias para trás. Um outro item que dá critério de tempo para a gente é quando você tem a presença de bandas no líquor. Quando você faz a punção lombar e vem aquela presença de bandas oligoclonais, ela dá esse critério de tempo para a gente, porque precisa de um tempo para produzir essas bandas no líquor. Então, recapitulando, para ter o diagnóstico de esclerose múltipla, 4 itens. Item número 1, tem que ter sintoma. Não basta fazer o exame sem sintoma nenhum.
E não é qualquer sintoma, tem que ser um sintoma típico de esclerose múltipla. Item número 2, disseminação no espaço. Então não basta ter manchas na ressonância num local único, tem que ter pelo menos 2 locais. Item número 3, disseminação no tempo. Então não basta ser umas manchas que estão quietas e nunca mais mudou. Tem que ter manchas que estão acontecendo ao longo do tempo, ou numa ressonância que tem manchas que pegam contraste, que não pegam contraste ao mesmo tempo, ou ter o punção lombar com bandas oligoconais positivas, que também dá uma noção de tempo. Item número 4, que é o último, é descartar outros diagnósticos. Então, como a esclerose múltipla é uma doença de exclusão, que não existe um exame de sangue que confirme, não existe uma ressonância única que confirme, para você dar o diagnóstico de esclerose múltipla é obrigatório você descartar qualquer outra doença que possa estar confundindo ou causando essas lesões. Por isso que se faz um monte de exame no diagnóstico. Exame de HIV, de sífilis, de hepatite, de tuberculose, de tudo que você imaginar, de reumatismo, de lúpus, de artrite, porque você não pode, porque outras doenças também fazem manchas na ressonância. Então você não pode ter uma outra doença que seja mais provável do que a esclerose. Então é assim que se chega através do diagnóstico de esclerose. Sintoma, disseminação no espaço, disseminação no tempo, exclusão de outros diagnósticos. São 4 itenzinhos para dar o diagnóstico de esclerose múltipla. Não existe esclerose múltipla apenas com uma mancha. Não existe esclerose múltipla apenas com manchas na medula. Não existe esclerose múltipla sem manchas. Então tem que ter mancha. Inclusive por isso que eu tenho um post ali que é desista de querer ter esclerose múltipla. Eu sei que ninguém quer ter esclerose múltipla, mas todo mundo que está com sintomas está aflito, está ansioso por um diagnóstico. E muitas vezes os sintomas casam, então tem muitos sintomas que são compatíveis com esclerose. Formigamentos, fraquezas, desequilíbrio, tontura, isso tudo pode ser da esclerose múltipla, como também pode ser uma infinidade de outras doenças. Desde ansiedade, preocupação, labirintite, enxaqueca, tudo isso pode dar sintomas parecidos. Então, se você tem sintoma e todas as suas ressonâncias são normais, muito provavelmente isso não é esclerose múltipla, e eu sugiro mudar o foco da investigação para outras doenças, porque não adianta continuar insistindo na esclerose múltipla. E é assim que a gente faz o diagnóstico de esclerose. Sintomas, ressonâncias e exclusão de outros diagnósticos. Um outro tema que deram de sugestão foi possíveis gatilhos para o desenvolvimento da doença. Então isso é legal. Então, esclerose múltipla não é para quem quer, é para quem pode. Então, se eu, Matheus, sei lá, quero ter esclerose múltipla, eu não consigo ir atrás e pegar ela para mim. É uma coisa que não tem como eu ir atrás e pegar. Se eu quiser pegar HIV, eu consigo. Se eu quiser pegar sífilis, eu consigo. Mas eu não consigo pegar esclerose. Não tem como. Esclerose é para alguém que já está marcado na paleta, já nasceu com a genética de uma predisposição a ter esclerose múltipla. E essas pessoas, muitas pessoas nascem com essa predisposição, mas não são todas que vão desenvolver a esclerose ao longo da vida. Acredita-se que a esclerose vem nessas pessoas predispostas quando entram em contato com alguma coisa do ambiente que a gente ainda não sabe o que é e dá esse gatilho para a esclerose múltipla acontecer. Alguns acreditam que é a vitamina D, alguns acreditam que é o Epstein-Barr vírus, que é uma teoria muito forte, alguns acreditam que o tabagismo contribui, obesidade contribui, estresse contribui, alguns agrotóxicos, tóxicos, outros vírus podem estar envolvidos. Então a gente não sabe ainda por que a esclerose múltipla acontece nessas pessoas predispostas. Inclusive agora nos últimos 2 anos da pandemia, a gente viu muitos, a gente cansou de ver caso de que a pessoa não tinha absolutamente nada, teve Covid, abriu a esclerose. O Covid causou a esclerose? O Covid trouxe a esclerose múltipla? Não. Ele foi um gatilho. Cedo ou tarde, essa pessoa que começou com esclerose depois do Covid, ou depois da vacina do Covid, ia desenvolver esclerose. Era só questão de tempo, já era uma pessoa marcada. Poderia ser que na próxima gripe ia pegar esclerose, podia ser que daqui a 1 ano ia ter esclerose, mas a vacina do Covid, ou o próprio Covid, ou alguma outra coisa que foi um gatilho nessa pessoa predisposta geneticamente a começar com a esclerose múltipla. Então existem, assim, quais são os gatilhos? Existem uma infinidade de gatilhos. Qualquer gripe pode ser um gatilho, qualquer vacina pode ser um gatilho, qualquer infecção que você pegue pode ser um gatilho, porque dá uma mexida no seu sistema imunológico, pode ser suficiente para bagunçar suas células, seus linfócitos e começar a se atacar. Pós-gestação pode ser um gatilho, porque na gestação a mulher abaixa a imunidade, quando o bebê nasce a imunidade meio que renasce, e pode ser que ela renasça meio errado. Então não existe assim um único gatilho, então existem vários gatilhos que podem começar a esclerose múltipla nessa pessoa predisposta. Próximo tema que sugeriram para a live de hoje foi black holes. Então eu tenho um post escrito estático sobre black holes, tem um reels para vocês encontrarem os black holes ali no feed.
Mas black holes, então do inglês, significa buraco negro. Quando a gente olha a ressonância magnética, existem várias sequências que a gente chama, que o médico olha, várias corzinhas da ressonância. Então tem a sequência T1, T2, flare, difusão, SWE, existem várias. E cada uma das sequências, as suas lesões esclerosas ficam de uma corzinha diferente. Aquela ressonância que vocês estão acostumadas a ver, que as manchas ficam brancas, geralmente uma sequência chamada flare. Então nessa sequência flare, as lesões esclerosas, sejam antigas, sejam novas, ficam brancas. E quando a gente olha uma ressonância na sequência chamada T1, T de tatu 1, é uma ressonância que as lesões são sempre escuras, sempre pretas. E as lesões que fazem os buraquinhos pretos dessa sequência T1 são os black holes. Não é toda a lesão do flare que também é black hole no T1. Geralmente as lesões do flare que viram black holes no T1 são lesões que o laudo às vezes vem escrito dano irreversível, lesão desmielinizante crônica, ou black hole mesmo. Significa que naquela região teve uma agressão tão forte, tão persistente, tão crônica, ou desde o início muito forte, que meio que realmente causou um buraquinho naquela região. O seu cérebro tem um buraco. Se tu olhar, cortar o cérebro no microscópio, vai ter um buraco ali vazio. Diferente das outras lesões que são apenas brancas no flare, não tem um buraco. Elas estão só inflamadas e desmielinizadas, em a capinha. Mas onde tem black hole, provavelmente é uma região que já houve morte daquele neurônio, daquela região, e não é mais só a capinha que desmielinizou, é que realmente teve morte daquele neurônio. Então geralmente indica uma lesão mais intensa, mais forte, com maior desgaste, e que quando a gente olha uma ressonância de um paciente com black hole e sem black hole, a gente se preocupa mais com a doença do que tem black hole, porque provavelmente é uma doença mais forte, mais agressiva, mais intensa, do que o paciente sem black hole. É por isso que a presença de black holes, para mim, para outros médicos, é um dos vários critérios que a gente usa em conta para dizer se o paciente tem uma doença mais forte ou menos forte, mais agressiva ou menos agressiva, e quando que a gente favorece mais ou menos usar uma daquelas terapias de alta eficácia de maneira mais cedo. Junto com outros fatores de gravidade que a gente considera que a gente vive falando por aí. Então a presença de black holes é isso. Mais um tema que sugeriram para a live de hoje, ali na caixinha, foi QI versus esclerose múltipla. Então QI, que é o quociente de inteligência, que é mais ou menos questão cognitiva e a esclerose múltipla, quem tem, apenas por ter o diagnóstico, o CID de esclerose múltipla, não tem um QI mais baixo do que o normal, não tem uma dificuldade cognitiva mais baixa que a normal. Mas a gente sabe que a esclerose múltipla pode comprometer a sua memória, principalmente nos casos mais fortes, mais agressivos, com maior acúmulo de lesões, com maior acúmulo de black holes, com maior atrofia cerebral, que junta com a sua idade mais avançada, que junta com outros problemas que podem dar problema cognitivo, com ansiedade, depressão, estresse, vitaminas, tireoide, tudo isso. Então, de maneira geral, a esclerose múltipla e a cognição podem sim estar associadas, mas não é uma regra. Eu conheço pacientes com esclerose múltipla inteligentíssimos, que são muito melhores do que eu, têm uma memória muito melhor do que a minha, então não existe regra na esclerose múltipla. E provavelmente a pessoa jovem, que tem ali uma ou outra lesãozinha da esclerose, pouca lesão, e que está reclamando da memória, provavelmente não é o cérebro machucado, as lesões que mexeram com a memória, provavelmente é o fadiga mental, aquele névoa mental que a gente fala, que é uma junção assim, de preocupação com o diagnóstico, de preocupação com o dia a dia, de ansiedade, de exaustão, de sobrecarga de tarefas. Não é as lesões que estão machucando o seu centro da memória. É mais essa névoa mental, que é mais uma coisa de organizar a vida do que efetivamente uma doença que está mexendo com a sua memória. Mas lógico, quando a pessoa já tem mais do que os 50 anos, tem uma carga lesional alta na ressonância, black holes, atrofia cerebral, e vem reclamar que está esquecida, provavelmente a esclerose múltipla, com essa atrofia cerebral que ela causou, com as lesões que ela causou, pode estar antecipando uma perda de memória que só aconteceria lá com 70, 80 anos, pode estar antecipando para uma idade mais nova. Então, nesse contexto, aí sim pode ser que a esclerose múltipla esteja afetando a sua memória. Mas vocês aí que têm seus 20, 30 anos, que tem pouca lesão na ressonância e estão reclamando de memória, pode parar que não é a doença mexendo com a sua memória. Vamos fazer uma terapia, uma atividade física, um diário, organizar as tarefas, melhorar esse estresse, diminuir a sobrecarga de trabalho, dormir melhor, comer melhor, investigar tireoide, anemia, tudo isso, que com certeza vai melhorar. Quem está com dúvida se está com queixas de memória da esclerose, se está com dificuldade de processamento, raciocínio lógico,
organização, essas coisas assim. O que eu fiz um post recente também é sobre avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica é um teste que a gente usa, que você vai ficar uma tarde inteira no consultório do neuropsicólogo respondendo pergunta de QI, de raciocínio, de memória verbal, de memória auditiva, visual, processamento, tudo que você imaginar. E no final dessas sessões, o psicólogo vai te dar um laudo. Aí sim vai ser muito importante, muito interessante esse laudo, porque ele vai escrever que fulaninho é portador de ansiedade, que fulaninho, na verdade, não tem problema de memória, tem problema de TDAH, que fulaninho, na verdade, está depressivo e acha que é memória, ou que fulaninho realmente, assim, não tem depressão, não tem ansiedade, não tem TDAH, e que o comprometimento de memória dele é verdadeiro e provavelmente relacionado com uma doença neurológica. Aí sim a gente começa a dar nome aos bois e consegue dizer, ó, realmente a sua memória é afetada pela doença, a sua memória é afetada por causa disso, daquilo, de outra coisa. Então isso se chama avaliação neuropsicológica. O difícil é que muitas vezes no SUS é praticamente impossível de conseguir, nunca vi conseguir. Nos convênios são poucos os que liberam, a maioria acaba tendo que pagar essa avaliação, depois tentar reembolso ou dar um jeito. A avaliação não é assim uma cura para o seu problema de memória. É mais um negócio para dar nome aos bois. Ah, vamos ver se é depressão, se é ansiedade, se é realmente esclerose. A partir dela pode-se traçar um plano terapêutico. Ó, na avaliação foi identificado que o seu problema maior é com o processamento de informações. E para isso a orientação é fazer mais leitura, é fazer quebra-cabeça, é fazer exercícios de aprendizado X, Y, Z, fazer terapia, fazer reabilitação neurocognitiva. Então, a partir dessa avaliação, a gente também pode traçar um plano terapêutico para você melhorar. Porque uma das áreas mais difíceis que a gente tem assim, para tratar na esclerose é a parte cognitiva. Porque é uma queixa muito comum de vocês. Ah, minha memória está ruim, não sei o que eu faço, não sou mais a mesma pessoa, memória está ruim, memória está ruim, memória está ruim. E não existe remédio para memória. Se tivesse assim, ó, remédio para memória da esclerose, toma esse remédio aqui que vai melhorar. Não tem. O que a gente faz é o que eu estava falando até agora. Entrar numa atividade física regular, dormir bem, se alimentar bem, fazer terapia, fazer um diário, calendário, anotar tudo, evitar estresse, evitar sobrecarga e talvez fazer reabilitação neurocognitiva. Isso é o tratamento da memória. Não é fácil melhorar a memória de quem está com problema de memória na esclerose. Demanda muito investimento, tempo, financeiro, de vocês mesmo para melhorar. Próxima caixinha que pediram para ser a live de hoje foi sobre como diferenciar neuromielite e esclerose múltipla. Então, existe uma outra doença que não é esclerose, que se chama neuromielite óptica, que provavelmente todos vocês já conhecem, já ouviram falar, que é uma doença que até poucos anos atrás era uma variante da esclerose múltipla. Não era doença diferente. Existia esclerose múltipla, existia neuromielite e era basicamente a mesma coisa. Só que daí, nos últimos 20 anos, foram descobrindo que, na verdade, a neuromielite era uma doença diferente da esclerose, que tinha um perfil de pessoas diferente de ser acometido, que tinha locais de lesões diferentes da esclerose, que tinham tipos de lesões diferentes da esclerose, até que descobriram um anticorpo para essa doença. Então foi o ápice, assim, que daí finalmente, não, com certeza absoluta, não é a mesma doença. Porque os pacientes que têm esclerose não têm esse anticorpo, e os pacientes que têm neuromielite têm esse anticorpo, que o anticorpo é aquele da aquaporina 4. Então, muito provavelmente, muitos de vocês fizeram esse exame de sangue lá no comecinho da investigação, o anticorpo anti-aquaporina 4. Esse anticorpo é feito porque se ele der positivo, muito provavelmente seu diagnóstico não é esclerose e é neuromielite. Às vezes as lesões podem confundir. Pode ser que a lesão pareça de esclerose, mas é neuromielite. Pode ser que pareça neuromielite, mas é esclerose, então às vezes pode confundir sintoma, lesão, e o que ajuda muito a diferenciar é o anticorpo. Então, para a gente diferenciar a doença, o anticorpo anti-aquaporina 4 ajuda muito a fazer a diferença entre esclerose e neuromielite, então o anticorpo é fundamental, ajuda muito, mas mesmo em quem tem a neuromielite negativa, mesmo assim pode ser diagnosticada com neuromielite. Quem tem um anticorpo anti-aquaporina 4 negativo pode ser neuromielite sim. Quem tem anticorpo positivo para a aquaporina 4 é mais fácil chegar até o diagnóstico. Basta ter um surto, uma lesão na medula, no nervo óptico, no cérebro, e ter um anticorpo aquaporina 4 positivo, seu diagnóstico já está fechado de neuromielite. Quando você tem um anticorpo da aquaporina 4 negativo, tem que ser mais exigente nos critérios. Não basta uma lesão na medula, não basta uma lesão no nervo óptico. Tem que ter pelo menos 2 surtos, 2 lesões. Uma lesão na medula com uma lesão no nervo óptico. Uma lesão na medula com uma lesão no cérebro.
uma lesão na medula com uma lesão no tronco encefálico. Então, quando o anticorpo é positivo, é mais fácil dar o diagnóstico. Só basta mais um surto e acabou. Quando o anticorpo é negativo para a coapolina 4, os critérios são mais exigentes. Precisa ter mais lesões, mais surtos para a gente dar esse diagnóstico. E a neuromielite, então, é uma doença diferente da esclerose. Geralmente a neuromielite não vira progressivo assim ao longo do tempo. Os surtos da neuromielite costumam ser mais agressivos, costumam ser mais fortes. Eu falo para os pacientes que o surto da neuromielite geralmente não perdoa. Então, quando o surto da esclerose múltipla, ele geralmente é bonzinho, geralmente melhora, geralmente a visão volta, geralmente a força volta, surtos da neuromielite são comuns de não voltar tão fácil. De deixar a pessoa, às vezes, numa cadeira de roda, de deixar, às vezes, a pessoa cega de um olho, de deixar, às vezes, uma perna fraca e não voltar. Então, o surto da neuromielite não costuma perdoar. Por isso que eu também costumo ser mais agressivo com o tratamento da neuromielite. Eu não temo que começar com remédio forte, com remédio bom, porque um surto pode ser muito para a pessoa. Mas assim que você consegue encaixar um tratamento bom para neuromielite, tá num remédio bom, num remédio adequado, a pessoa está se controlando, geralmente no longo prazo vai ser tudo bem, assim, não vai se incomodar com a doença, não tem risco de virar uma neuromielite secundária progressiva. Não existe assim esses casos de progressão na neuromielite, é só controlar de surto e acabou. Contrário da esclerose, que às vezes você usa remédio leve, vai levando com o tempo, parece que está tudo controlado, mas pode ser que vire progressiva no futuro. Então é assim que a gente diferencia uma doença da outra. Mais uma sugestão para a live de hoje: centros de apoio, ONGs e afim para o suporte de pacientes. Então, todo mundo que é recém-diagnosticado sempre vai lá, joga no Google, joga no Insta, joga em algum local sobre grupo de apoio, ONG, tudo isso. Eu considero o meu perfil um grupo de apoio, então a gente tem o Insta, o YouTube, o Telegram, e tudo isso aí que serve de grupo de apoio para vocês tirarem dúvidas comigo e principalmente entre vocês. Eu acredito que vocês são muito mais donos da palavra do que eu para responder a maioria das perguntas que vocês têm. Mas existem ONGs e órgãos oficiais, assim, então existe o perfil da ABEM, Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, existe o perfil da Amigos Múltiplos. Basicamente toda cidade, estado ou capital que vocês estiverem próximos vai ter um perfil, vai ter uma ONG própria de portadores de esclerose múltipla. Então toda a região vai ter uma ONG, seja para encontros presenciais, seja para encontros online, seja só para ficar no grupo do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, para vocês poderem conversar, comprar camisa, trocar ideia, pegar doação de remédio. Então, tudo isso sim, eu sempre sugiro que vocês se cadastrem nas ONGs, peçam as carteirinhas da ABEM, da Amigos Múltiplos, usem onde for preciso para comprovar a doença de vocês. Eu acho que vale a pena fazer a carteirinha para você ter um comprovante assim, sempre próximo que você tem a doença. Às vezes você vai chegar no pronto-socorro e vão achar que você não tem a esclerose, tu vai poder, não, aqui eu tenho o diagnóstico sim, não tô investigando, já está confirmado, a doença é assim, assim, assado, XYZ, eu tenho que fazer pulsoterapia, eu tenho que fazer isso, aquilo, qualquer coisa liga para o meu médico. Então, tem alguns benefícios para quem tem a carteirinha. Então, assim, você não pode... se você tem uma dificuldade, precisa usar uma fila especial, serve como um comprovante de que você tem a doença. Provavelmente essas carteirinhas oferecem, assim, parcerias, descontos, uma série de outras coisas que vale a pena ter também. Então, eu sempre sugiro que... Assim, tomem sempre cuidado também com o momento do diagnóstico que vocês se encontram. Então eu não acho que seja o ideal para o paciente recém-diagnosticado, que ainda não assentou a doença na cabeça, não assentou bem as ideias, ir para uma reunião presencial, ou ficar entrando nesses grupos e ver os relatos, porque muitas vezes você encontra relatos negativos, pessoas estão reclamando da vida, que estão com sequelas, ou que estão com dificuldades maiores do que a sua, que tem uma esclerose diferente da sua. Às vezes você vai encontrar uma pessoa que tem cadeira de roda, que tem sequela, dificuldade, e que você vai se assustar mais do que necessita. Quando você já está com as ideias bem certinhas, você diz, eu sei que eu tenho esclerose, mas eu sei que minha doença é totalmente diferente do fulano, pode ser que a dele foi diferente da minha, a minha, tratando direito, não vai evoluir como evoluiu do fulano. Aí sim, eu acho que vale a pena entrar nos grupos, conversar, ir para os encontros presenciais, para você não sair tão preocupado e abalado disso aí, não. Última sugestão de live para hoje foi que dose de vitamina D que eu sugiro tomar. Então eu vou falar sobre vitamina D no geral, antes de abrir para algumas dúvidas no finalzinho da live. Então, em relação à vitamina D, o que eu sugiro? O que eu quero que os meus pacientes tenham é uma dose de vitamina D. Quando você dosa no sangue, acima de 60, então eu quero que o resultado dos meus pacientes esteja pelo menos 60 no sangue. 60 já é o dobro do normal. Quando você olha a referência do laboratório, geralmente vem lá, níveis ruins, abaixo de 20. Níveis normais para a população geral, entre 20 e 30. E eu gosto que o meu paciente tenha um valor de 60.
que é o nível mais ou menos para doenças autoimunes. Isso eu geralmente começo com o meu paciente, tem que individualizar sempre. Eu começo dando 50.000 unidades por semana, ou 7.000 por dia, e geralmente repito o exame de sangue mais ou menos uns 3 meses depois. Se o paciente estourou a vitamina, chegou a 90, 100, essa quantidade de vitamina D é muito para ele, então eu diminuo um pouquinho a dose de manutenção. Se depois de 3 meses, mesmo tomando 50.000 por semana, ainda estava ali 45, 48, 49, eu dou mais uma chance, mantenho 50, vamos repetir, porque estando acima de 30, já comecei a ficar feliz. Eu sei que aos poucos ela vai continuar subindo. Então geralmente eu faço isso. Começo com 50.000, repito em 3 meses, e a partir de então a gente vai tateando melhor as doses. Eu não gosto, eu não trato, eu não uso o protocolo Coimbra, que é um protocolo que advoga que para tratar a esclerose múltipla, uma série de outras doenças neurológicas, autoimunes, tem que ser usado altas doses de vitamina D, as que variam entre 50.000 e 300.000 por dia. Eu não uso porque nunca foi comprovado o resultado por maneira científica, não é recomendado por nenhuma sociedade médica nacional ou internacional. E eu sei que o protocolo tem assim, benefícios, eu sei que ele ainda não é só tomar vitamina, que junto da vitamina tem uma série de outras coisas, então dieta, parte emocional, parte física, que com certeza isso é bom e talvez o benefício da doença venha a partir disso também. Mas eu trabalho com a padrão tradicional, digamos assim, que é manter um pouquinho acima do normal a vitamina D, associado aos hábitos de vida que a gente falou lá no comecinho da live também. E o último exemplo antes de eu abrir para as caixinhas é o seguinte. Quantos de vocês não ficaram anos e anos com a doença sem tratamento e sem surtos? Então, assim, quase muitos pacientes que eu atendo, que eu dou o diagnóstico, eles falam assim, nossa, doutor, pode ser que lá em 2010 eu tive um surto. Eu lembro que eu fiquei com o olho embaçado, doendo uma semana, e depois passou sozinho. E agora, em 2022, que eu fui ter o segundo surto. Então, olha só, o paciente tem esclerose múltipla. Teve o primeiro surto em 2010. Ficou sem tratar, 12 anos. Teve o segundo surto em 2022. Isso é muito comum de acontecer. A esclerose múltipla tem esse nome, esclerose múltipla remitente recorrente. Ela pode ficar anos sem tratamento, sem remédio e sem surto. Muitos pacientes ficam muitos anos sem surto. Outros pacientes têm surto todo mês, mas muitos ficam 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos sem surto. O que eu, Matheus, acho que acontece com os pacientes que dão certo com o protocolo Coimbra é porque juntaram bons hábitos, muito líquido, alimentação saudável por causa da vitamina D em excesso, a própria vitamina D, com essa sorte de estar com a doença em remissão, que talvez acontecesse com qualquer outra pessoa também, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos em remissão, e daí no final das contas eles dizem, o protocolo estagnou minha doença, fiquei 10 anos sem surto, graças ao protocolo, graças à vitamina D. Então o que eu, Matheus, acho que acontece é isso. É um paciente que ia ficar sem surto de qualquer maneira nesse período, acabou fazendo um protocolo XYZ, ficou sem surto, porque talvez a doença fosse ficar, é uma doença que faz remissão espontânea mesmo assim. E muitos pacientes que eu já vi, foi só questão de tempo para estar fazendo o protocolo da vitamina D, ganhar uma pedra no rim, ir para diálise, ter um problema mais sério, e além desse problema sério, vir um surto pela doença na sequência, porque a doença vai reativar em algum momento. Então, eu, Matheus, acredito que é isso. É um período de remissão que ia acontecer de qualquer jeito, com a sorte desse período acontecer, simultaneamente é um protocolo que você fez. Pode ser que se tu, sei lá, tivesse feito a simpatia da mostarda na orelha nesses 10 anos, também ia dar certo, porque a doença ia ficar em remissão. E daí tu fala, não, essa simpatia da orelha também segura a esclerose, também cura a esclerose, porque eu fiz e fiquei 10 anos sem surto. Foi igual nessa época agora de Covid, que estava surgindo um monte de tratamentos, ainda não tem comprovação desses protocolos Covid, kit Covid e qualquer outra coisa. Falar que curou o Covid ou não ficou mal por causa do Covid porque fez um tratamento XYZ. Bom, e com isso a gente encerra as sugestões de live de hoje. Então eu falei sobre todas as sugestões que vocês me deram. E agora eu tenho ainda mais 15 minutos de tempo de live que eu vou olhar o chat com vocês
E vou responder o que vocês perguntarem aqui. Fumarato, vou começar com essa medicação, aliviar efeitos colaterais, porque sofro muito com beta-interferona. Então é uma troca bem legal, Aline. Trocar beta por fumarato, você troca um injetável com febre, dor de cabeça, mal-estar, por um comprimido que pode dar um pouquinho de desarranjo no intestino e um pouquinho de vermelhão no rosto, mas dá pra super controlar. Então é uma troca que eu gosto, sim. Boa pergunta, Adriana. Quando o diagnóstico é mais tardio, como saber se é recorrente ou progressiva para escolher o remédio certo? Muitas vezes o diagnóstico de progressiva não consegue fazer numa primeira consulta. Às vezes precisa acompanhar o paciente 1 ano, 2 anos, 3 anos para acompanhando ele, para saber que o caso é progressivo. Então quando a gente está em dúvida, geralmente eu prefiro já começar com um remédio forte que cubra as duas doenças. Tipo um Ocrevus da vida. Com certeza cobre a remitente recorrente, com certeza cobre a progressiva. Então quando a gente está em dúvida, eu prefiro começar com um remédio mais forte, para cobrir as duas enquanto a gente não tem certeza. A dose de vitamina D que eu recomendo, eu começo com 50 mil uma vez por semana. Quem recém foi diagnosticado, qual o remédio que se começa, Wesley? Existem vários remédios, Wesley. Tem desde comprimidos, injeções na barriga, injeções no músculo, injeções na veia. Tudo vai depender assim da pessoa que você é. Se você viaja, se você quer ser pai em breve, quer ser mãe em breve, se você tem uma doença no coração, no estômago, ou se você prefere tomar comprimido, senão, ou vai esquecer, prefere tomar na veia ou vai esquecer, prefere tomar na barriga, no músculo, ou se a sua doença é mais fraca, mais forte. Então são vários critérios que a gente leva em conta para escolher o remédio da pessoa. Não existe uma receitinha assim pronta para escolher qual remédio que a gente vai começar para todo mundo que acabou de ser diagnosticado. Neuromielite é mais grave que a esclerose múltipla? Olha, Milena, o conceito que eu dou para os pacientes é o seguinte: eu conheço casos de neuromielite muito leves, que estão controlando só com comprimido e nunca mais tiveram surto. E eu conheço casos de neuromielite muito graves, que a pessoa chegou a morrer por surto de neuromielite. Ao mesmo tempo, eu conheço casos de esclerose múltipla muito leves, que a pessoa nem trata, não usa remédio e está aí super bem. E casos de esclerose múltipla muito graves, que mesmo tomando os melhores remédios, continuam tendo surto. Então não dá para comparar tão facilmente uma doença com outra. Então existem casos leves e graves de neuromielite, casos leves e graves de esclerose múltipla, e não tem como dizer se uma doença é mais grave do que a outra. O que é certo é que os surtos da neuromielite são mais graves que os surtos da esclerose múltipla de maneira geral. Isso é certo e é verdadeiro. Então o surto da neuromielite é mais grave que o surto da esclerose múltipla. Mas uma doença em si ser mais grave do que a outra não tem como dizer, porque existem... Cada doença é única, cada pessoa é única, doenças mais graves numa e mais graves na outra. Interferons pode aguardar um quadro depressivo, Gabriela? Sim! Interferon é um dos remédios da esclerose que a gente tem que evitar em quem tem depressão ou tendência à depressão. Porque os interferons, além de, assim, por si só, por ser um remédio injetável, que só isso já é motivo suficiente para deprimir alguém, o mecanismo do interferon dentro do seu corpo, ele favorece a depressão. Então, quando a gente vai passar um remédio, um dos inquéritos que a gente tem que fazer na pessoa que vai tomar interferon é se ela tem depressão, se já teve, se tem tendência na família, nela mesmo. E se tiver um mínimo de risco assim, é um dos motivos para evitar interferon. Quantos pacientes de IEM são fumantes? Pequena parte ou grande parte? Olha, Marcília, no meu número de pacientes, a minoria é fumante. E os que eram, muitas vezes eu consegui convencer a parar de fumar pelo diagnóstico. Então são poucos que têm a doença e continuam fumando. Lubatagin, a esclerose múltipla remitente recorrente pode virar progressiva? Pode. Principalmente depois de uns 20 anos, se não tratar direito, metade vira progressivo. Ana Clara, lesões de 22 a 23 anos atrás, por 10 anos sem tratamento, pode ter resultados começando medicação agora? É difícil a gente tentar melhorar lesões de 20, 30 anos atrás com remédios no dia de hoje, mas assim, não custa tentar. Se é a única opção que a gente tem que tratar sim. Descobri a doença em 2013, comecei beta, depois fui pro natalizumab, 8 anos com essa medicação. Nossa, muito bom, então tá controlando bem. Fumarato dá sono? Olha, que eu saiba não, Luz no Horizonte. É normal tomar os remédios e ficar toda vermelha? Elis, geralmente isso acontece com fumarato. Com fumarato é bem normal, acontece bastante. Tecfidera, se não for tomado no mesmo horário, tem interferência, tipo 2, 3 horas de diferença? Não tem problema, não vejo problema, Brito. Até porque é difícil ser bem reloginho, tomar fumarato 10 da manhã, 10 da noite, 10 da manhã, 10 da noite todo dia. Porque varia muito com a alimentação. Tem noite que você vai jantar mais tarde, mais cedo. Então o ideal é tomar depois de uma refeição mais calibrosa, assim, uma refeição mais pesadinha. Não tem problema variar poucas horas assim, não. Tirar lácteos e glúten melhora a esclerose múltipla? Comprovadamente não. Quem evita lácteos e glútens provavelmente tem uma dieta mais saudável do que o normal, porque está evitando derivados de lácteos e está evitando, geralmente, massas, carboidratos. Então, por isso,
acaba sendo uma dieta meio que saudável, assim, e isso é bom para M. Mas exclusivamente parar de beber leite ou parar de comer glúten porque alguém mandou, que você acabou de ter diagnóstico de esclerose múltipla, eu não faria não. Eu ficaria muito mais triste sem comer meu queijo, meu pãozinho, do que não comendo e para controlar a esclerose. Imunidade baixa com fingolimod, trocar para Tecfidera. É uma opção, Ricardo. O fingolimod geralmente é um remédio que baixa bastante a imunidade, baixa bastante os linfócitos. Uma opção que a gente faz às vezes é tomar em dias alternados. Tomar dia sim, dia não, os remédios, ou pausar 1, 2 dias na semana para ver se a imunidade sobe. Se não for suficiente, geralmente tem que trocar de remédio. Depois de trocar para Tecfidera, para natalizumab, para os interferons, para o Copaxone, para trocar para qualquer um deles. Depois do diagnóstico de M fechado, que a coleta de líquor não acontece com frequência, correto? Correto, Juliana? Tem pacientes que nunca na vida fazem o líquor, não é obrigatório para todo mundo. Tem paciente que tem o diagnóstico sem o líquor, então ele não é obrigatório. Eu tenho muitos pacientes que eu dei o diagnóstico e nunca fiz líquor neles. E nos pacientes que fizeram o primeiro líquor, não existe isso de ficar repetindo o líquor igual repete ressonância. Hoje em dia não existe recomendação de repetir líquor. A gente só repete líquor se tiver com suspeita de meningite. Pela esclerose, hoje em dia não tem necessidade nenhuma de repetir líquor. Talvez mais pra frente, quando surgir alguns marcadores, neurofilamentos, algumas outras coisas no líquor, talvez refaça. Ou se a pessoa tiver em dúvida do diagnóstico, talvez peça um novo líquor mais pra frente. Mas para quem tem esclerose, não tem necessidade nenhuma de ficar repetindo líquor. Veganismo e esclerose, alguma contraindicação? Nenhuma, desde que você controle as vitaminas como qualquer vegano deveria controlar. Vitamina D, ferro, ferritina, B12, e repondo, estando ok, não vejo problema nenhum. Então, Tecfidera reduzir os linfócitos. Algum remédio que ajude a aumentar linfócitos? Não, Santos. Então, Tecfidera eu me preocupo quando os linfócitos estão abaixo de 700 por mais de 6 meses. Se isso acontece, geralmente tem que trocar o remédio, porque não existe remédio que suba os linfócitos para ficar usando dessa maneira. O que ajuda é hábito, alimentação saudável, atividade física, isso ajuda a subir um pouquinho, mas fora isso não tem remédio não. Ressonância com captação de contraste sem sintomas de surto. Pode evoluir para um surto efetivamente? Olha, Paula, você fez a ressonância, não está sentindo nada, mas ela pegou contraste. Isso significa que a sua doença está descontrolada, a sua doença está ativa, está inflamada. Mas provavelmente aquela mancha que está pegando contraste, se não deu sintoma, não deu. Se você vir a sentir sintoma daqui para frente, pode ser que foi um novo surtinho pela sua doença estar descontrolada. Então se a lesão que está pegando contraste ainda não deu sintoma, provavelmente ela não vai dar. Se você vir a ter algum sintoma, foi porque a sua doença não está controlada, e acabou acontecendo mais um surtinho na mesma lesão, uma lesão próxima, alguma coisa assim aconteceu. Mas se a lesão já está inflamada, pegando contraste, e até agora não deu sintoma, provavelmente aquela lesão não vai dar. Mas se você vir a ter sintoma, pode ser que foi porque a sua doença estava descontrolada esse período todo. A M primária progressiva pode evoluir para secundária progressiva? Não, Clenir. A primária progressiva nunca muda. Quem tem primária progressiva vai continuar tendo primária progressiva para sempre. A primária progressiva nunca muda. Ela é primária progressiva para sempre. A única esclerose que muda, a única mudança que existe, é da remitente recorrente para a secundária progressiva. Essa é a única mudança que existe. Então a primária progressiva é primária progressiva para sempre, e a remitente recorrente, ela pode mudar de remitente recorrente para secundária progressiva, ou ela pode ficar remitente recorrente para sempre. Em todos os casos, precisa da pulsoterapia, Regiane? Não, pulsoterapia usa só em surto, e surtos moderados a mais sérios, assim. Surtos leves, às vezes, não precisa ser usado pulso. Visão embaçada que resolve com óculos, é da M ou da vista? Provavelmente é da vista. Não deve ser da M, não. Geralmente, o problema da M geralmente não melhora com óculos. MRR pode migrar para progressiva? Sim. A RR pode virar progressiva, principalmente depois de 20 anos de acompanhamento e principalmente nos casos que não fazem tratamento ou que usam aqueles remédios muito leves por esse tempo todo. Nesses casos, mais ou menos metade vira progressiva depois de 20 anos. Natalizumab é um tratamento para esclerose mais agressiva, foi diagnosticado recentemente. Então, olha, Luke Maru, oficialmente sim, Natalizumab é um remédio de alta eficácia reservado para doenças mais fortes, mais agressivas. Extraoficialmente, eu gosto muito de usar os remédios fortes de maneira mais cedo, mais precoce. Então eu geralmente começo com o Natalizumab desde o começo, seja em doenças leves, seja em doenças fortes, eu gosto de começar com ele, porque a gente sabe que o controle da doença nos primeiros anos é um fator muito importante. Então, quanto melhor você controlar a esclerose nos primeiros 1, 2, 3, 5 anos, melhor vai ser os seus próximos 15 anos com a doença. Então, eu não gosto muito de perder tempo, entre aspas, para não ofender ninguém, com remédios leves, com remédios fracos, quando a pessoa tem algum fator de doença mais grave.
Então, se você demonstra fator de ser doença mais grave, homem, black hole, atrofia, carga lesional, lesão na medula, tudo que a gente já falou algumas vezes, eu gosto sim de começar com um remédio de alta eficácia de maneira mais cedo. E o remédio de alta eficácia mais acessível hoje em dia, que a gente consegue rapidamente no SUS, consegue rapidamente no convênio, é o natalizumab. Então é um remédio que eu uso muito, que eu gosto muito, seja doença agressiva, seja doença mais leve. Estou bem com o natalizumab, mas meu JC é alto. Posso ter surto quando trocar? Infelizmente sim, Jennifer. Toda troca de remédio é um momento de risco para surto, porque você vai ficar sem o remédio que você usa até o remédio novo começar a fazer efeito. Mas quando a gente consegue fazer uma troca programada, é muito mais tranquilo. É mais tranquilo você programar essa troca com o seu neuro, escolher o dia, o momento certinho, qual é o próximo remédio, do que a pessoa que troca no meio de um surto, que teve que trocar às pressas de última hora. Então, como você parece estar bem controlado e vai trocar o remédio de maneira controlada, provavelmente vai ficar tudo bem. Outra opção que você pode fazer, se você está gostando do natalizumab, é conversar com o seu médico sobre o intervalo estendido. Então, já existem alguns estudos que permitem usar natalizumab, mesmo no JC alto, por mais do que 2 anos. Só que em vez de usar a cada 28 dias, usa a cada 42 dias. Isso mostrou nos estudos que a doença continuou controlada e o risco do LEMP, que é o negócio do JC, acontecer, que já era baixo, caiu mais 90%. Então, quem está bem controlado com o natalizumab já pode fazer esse intervalo estendido com segurança na doença e com segurança no vírus. Então, eu já vou ler as últimas perguntas que aparecerem aqui, mas daqui a pouco o Instagram me derruba. Então, mais uma vez, eu quero agradecer quem assistiu aqui até o final. Eu sempre falo que eu fico muito feliz com quem assiste, porque hoje em dia, para você assistir uma live, você tem que abrir mão de tudo, sair do WhatsApp, sair do Instagram, sair do Facebook, sair das ligações, porque o Instagram bloqueia tudo do teu computador e você tem que ficar exclusivo na live. Então eu fico muito feliz quando tem 1, 2, 3, 5, 10, 100 pessoas assistindo, porque eu sei que tem 100 pessoas, famílias, exclusivamente parando tudo que estão fazendo para me assistir. Deixaram de ir na missa, deixaram de ver o Faustão, deixaram de ver futebol, para ouvir eu falando de esclerose múltipla. Então eu agradeço muito todo mundo que fica até aqui, todo mundo que curte no coraçãozinho, todo mundo que compartilha a live no triangulinho. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, eu estou soltando as lives editadas no YouTube. Agradeço se você curtir, clicar no curtiu do YouTube aqui também. Se inscrever no canal, porque quando eu chegar em 1000 inscritos, eu vou começar a gravar vídeos exclusivos aqui para o YouTube, então me ajuda a chegar até 1000. E quando chega em 1000, a gente ganha um nomezinho do canal também, tipo YouTube/Dr. Mateus. Então assim que chegar em 1000, eu quero colocar meu nomezinho no site, para ficar mais fácil de encontrar. E compartilha, seja no Instagram, seja no YouTube, clica no botão compartilhar e manda para família, amigo, paciente, ajudar a assistir e compartilhar as informações que a gente fala aqui nas lives. Então é isso, obrigado. Deixa eu responder mais algumas perguntas até aparecer minha contagem regressiva. Tenho NMO e não estou tomando remédio. Meu último surto foi em 2019, fiz plasmaféresis e fiquei sem remédio. Olha, Paty, eu estou muito preocupado, ficou muito perigoso ter NMO e não tomar remédio. Você mesmo deve ser prova viva do que é ter um surto. Precisa até fazer plasmaférese, conversa com o seu neuro para tratar. Nem que seja com azatioprina, que é um remédio mais leve, ou voltar para fazer rituximab, que é um soro que eu acho bom. Tem que tratar, não fica sem nada não. Pode ser questão de tempo para você ter um surto na neuromielite. Minha filha está em processo de diagnóstico, os últimos exames ficam prontos essa semana, mas a médica já está tratando como EM. Vai ter que tomar remédio para sempre? Olha, Cristina, eu tenho um post também que eu falo sobre isso. Na medicina de hoje, sim. Então, na medicina de hoje, o tratamento da esclerose é basicamente para sempre. Às vezes a gente para com 60 anos, mas basicamente para sempre. Mas eu acredito que sua filha não vai usar remédio para sempre, porque eu acredito que é questão de tempo para a gente encontrar uma cura ou algum tratamento que estacione de vez essa doença. Eu acho que são questão de 5 anos, 10 anos, a gente vai ver tratamentos remielinizadores, terapias que revertem sequelas, uma vacina preventiva da esclerose, algum remédio que estabilize a doença, que cure a doença, que trave a doença. Eu acho que sua filha vai experimentar isso. Eu fiz uma pergunta, mas tive que sair da live agora, voltei. Uma amiga teve BOC negativo e não toma remédio nenhum por conta disso. Quem tem BOC negativo, a doença é mais leve? Olha, Neto, se ela preenche os critérios de esclerose pelos outros motivos, ela tem que tratar. Não é a BOC, as bandas, que dizem se vai ter que tratar ou se não vai ter que tratar. Alguns estudos até falam que quem tem BOC positivo, a doença é mais grave do que quem não tem. Mas eu nem uso mais o BOC como um critério de doença grave ou não. Então, o BOC é um dos itens que ajuda a dar o diagnóstico, basicamente isso. Então, da mesma forma que eu tenho muitos pacientes que nem fizeram as bandas, eu nem sei se eles são BOCs positivos ou BOCs negativos, se eles preenchem os critérios de esclerose, eles precisam de tratamento. Então não interessa se a banda é negativa, se a banda é positiva. Se ela preenche critério por outros motivos, tem que tratar.
Pode ser que as bandas deram negativas porque fez o líquor depois de uma pulso, pode ser que deu negativo por erro de laboratório, por falta de amostra, pouco líquor, pingou sangue no líquor, uma série de outras coisas. Então não é a BOC negativa que autoriza não tratar. Então, apareceu minha contagem regressiva, eu tenho 20 segundos até o Instagram me derrubar. Com isso eu encerro. Agradecer a todo mundo de novo que ficou até aqui.